Olá, o meu nome é Gustavo e bem-vindo ao Top 3 de ações do mês, que neste caso vai ser para o mês de novembro. Entretanto, se tu ouvires algum ruído, eu quero desde já pedir desculpa porque estão a fazer aqui alguma coisa ao lado e pronto, se ouvires a partirem paredes, acho que é normal. Bem, de qualquer modo, eu quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões, tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€ e condições válidas para volumes mensais até 100.000€. Transações acima deste limite é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Agora, eu quero começar por todas as ações que vocês sugeriram, porque eu vi todas estas que estão nesta lista, ou seja, o teu ticker que tu sugeriste muito provavelmente está aqui, e eu a todas fiz pelo menos uma análise técnica. No entanto, se a tua não foi a mais votada, não desanimes, porque podes comentar novamente e pode ser a mais votada num futuro top 3, por isso, se quiseres saber mais detalhadamente sobre essa empresa, não desistas e continua a comentar a mesma, que pode ser uma mais-valia. Agora, eu vi todas estas, há uma que eu destaquei que por acaso está no top 3, mas o comentário mais votado foi este aqui do Bruno, que é relativamente à 3M e o Banco da América, e ele também disse já agora obrigado pela resposta sobre o PayPal, e o PayPal nós vamos falar neste top 3. Por isso, falando aqui da 3M, eu vou ser totalmente honesto, eu não consegui fazer um bom estudo do qual eu pudesse partilhar e dizer que isto pode ser uma boa ou uma má aquisição, não faço ideia. Porquê? Porque eles têm neste momento um lawsuit que eu não sei qual é ao certo o impacto negativo que tem nesta empresa, porque para além de ser um processo judicial muito agressivo, ok, estamos aqui a falar de 6 mil milhões de settlement, eles também fizeram medidas desesperadas, como cortar 8.500 funcionários, que representa 10% da sua força laboral. Por isso tu podes ver estas notícias todas que estão por toda a parte na internet relativamente ao processo judicial, e tu podes ver que não é nada bonito. De qualquer modo, eu quero partilhar contigo que eles têm um dividend yield muito apelativo de 7%, por isso eu diria que tanto esta como a outra sugestão do Bank of America, eu penso que sejam as duas mais indicadas para os dividendos do mês, por isso eu acho que estas duas poderiam ser novamente sugeridas nos dividendos do mês, porque acho que isto deve-se ver mais a fundo relativamente ao meio de receber dividendos e não de valorização, porque para valorização eu não acho que sejam grandes sugestões, honestamente. Mas de qualquer modo, tu podes ver aqui que, por exemplo, tem um payout ratio muito inferior, etc, mas também nos interessa bastante sabendo que pode ou não ter aqui uma boa valorização, e o facto de ter caído, agora deixa-me dizer-te exatamente quanto é que caiu desde os máximos, por isso aproximadamente 65% foi a queda que teve até os valores atuais, que é uma queda muito significativa, mas ainda assim não podemos dizer que vai parar por aqui, porque tanto o FMO System como o Simple Moving Average mostram-nos que pode continuar a cair, e se isso acontecer pode atingir facilmente este suporte dos 65 pontos a 6, e ainda é aqui um prejuízo adicional, deixa-me lá ver, para além do prejuízo todo que já teve, ainda é um prejuízo adicional de quase 30%, o que é bastante. De resto, tem mostrado que é uma ação, uma empresa maioritariamente estável, ok? Tem aqui uma falha ou outra, mas é maioritariamente estável. O que é pena é mesmo este processo judicial, que não sabemos qual será ao certo o impacto negativo que terá na empresa no final, porque pode ser muito pior do que nós podemos esperar. Por essa razão, eu descartar por completo. Agora, uma das razões que está ao preço atual também é por causa disso mesmo, ou seja, pelo receio e medo que os investidores têm desta empresa por causa deste processo judicial. Por isso, o que eu aconselho é fazeres o teu próprio estudo e veres ao certo qual poderá ser o impacto que poderá ter, mas eu acho que ninguém consegue saber ao certo qual poderá ser o seu impacto, porque há aqui demasiadas variáveis, ok? E também coisas que nós não conseguimos prever de todo. Bem, agora relativamente ao Bank of America, podemos ver que desde os seus máximos históricos teve uma queda de aproximadamente 50%, o que é bastante. Agora, o aspecto mais negativo é mesmo o facto de não ser uma ação estável, ou seja, podemos ver que a partir do SMMA, que eu utilizo com input 600 para empresas no longo prazo, conseguimos entender que ele não ganha suporte quando toca nesta linha, ou seja, nem sequer estamos a ver aqui uma linha exponencial e que mostra um crescimento contínuo, não, por isso qual é que é o objetivo de adquirir esta empresa se estiver sempre a oscilar em certos valores? Por isso, só se for para dividendos. Agora, para dividendos tem um dividend yield de aproximadamente 3,75 e a minha pergunta é, será que compensa? Se calhar para o perfil de algumas pessoas pode compensar, no meu não compensa de todo. Eu pretendo adquirir uma ação estável, principalmente neste top 3 de ações do mês, que tem como principal objetivo a sua valorização
e não recebimento de dividendos. Talvez uma sugestão para os dividendos do mês poderia ser mais indicado e assim avaliávamos se o recebimento dos seus dividendos é indicado, mas como podemos ver, para valorização não é uma boa escolha. No entanto, até atingir os máximos, poderia ter, caso algum dia atinja, uma valorização de quase 100%, o que não era muito mau, sendo que neste momento está, penso eu, num nível de suporte. Deixa-me ver, então estão aqui dois mínimos relativos, depois vários máximos e mínimos relativos aqui, e depois aqui outro máximo, 3 máximos relativos aqui aproximados, por isso temos que fazer aqui um intervalo. Por isso, em termos de análise técnica, eu não acredito que seja a melhor escolha, apesar de estar aqui um nível de suporte, porque o FMO System mostra sinais negativos que pode continuar a cair. O Simple Moving Average mostra que poderá continuar a cair, apesar de cada vez estar mais perto de cruzar, e por isso talvez ser a partir daqui que poderá ter uma inversão, e isso seria ótimo para quem estiver interessado nesta empresa. Mesmo assim, eu diria que é muito arriscado e seria melhor aguardar. Aqui eu acho que tem um bom Price to Earnings Ratio, apesar de estar dentro do setor dos financials, e aqui o Dividend Yield é aquele que nós falamos, por isso eu penso que isto seria uma sugestão mais indicada para os dividendos do mês e não para o top 3, o que me faz descartar esta empresa. Eu também descartaria, penso eu, nos dividendos do mês, porque eu quando adquiro também tenho como objetivo não só os dividendos, mas também a possível valorização que pode ter no longo prazo. E o Bank of America penso que não seja a melhor escolha. Pronto, vamos agora passar para a minha principal escolha para o mês de novembro, e o meu top 1 para o mês de novembro é o PayPal. E atenção que o PayPal já foi falado no mês anterior, mas eu vou aprofundar um pouco mais neste episódio porque eu quero te explicar o porquê de querer adquirir neste momento. O PayPal, que está nos 54,35 neste momento, vai ter o seu relato dos ganhos dia 1 de novembro. Atenção que eu falei disto no mês passado, vai ter o seu relato dos ganhos dia 1 de novembro. É verdade que quando eu publicar este vídeo, que provavelmente vai ser dia 2 de novembro, que está quase, mas vai ser depois de dia 1, e acontece que eu, como vou adquirir em princípio esta empresa ainda antes de dia 1, eu vou estar muito dependente do relato dos ganhos, ou seja, se o relato dos ganhos for negativo, é normal que eu apanhe este prejuízo, e por outro lado é bom para quem me está a ver, porque assim não vai apanhar este prejuízo e até vai adquirir a um preço inferior. Agora, se o relato dos ganhos for positivo, então tu também não vejas isto como um lado negativo, mesmo que haja uma grande valorização. Porquê? Porque se for positivo, então mostra que as projeções possam ser superiores para longo prazo, e então fazer mais sentido adquirir agora, porque pode começar a inverter. Isto é só uma possibilidade, atenção. Agora, eu vou-me submeter, entre aspas, a esse risco, porque eu acredito que a possível desvalorização que poderá ter caso o relato seja negativo não será significativa o suficiente para não me compensar pelo risco-benefício caso fosse positiva. Ou seja, para toda a queda que o PayPal já teve neste momento, eu acredito que se for um relato negativo, poderá ter aqui uma queda, mas não será muito significativa. Agora, se for muito positivo este relato, então fará com que a subida seja significativa e que me compense bastante. Por isso, para o risco-benefício, para mim, eu acho que compensa adquirir antes do relato. No entanto, é sempre mais seguro esperar e ver quais são então os resultados para depois adquirir. Agora, esta estratégia não vai de encontro à minha estratégia normal, porque eu normalmente o que eu faço é dou margem o suficiente para que a respectiva ação possa subir até o relato, e depois mesmo que tenha um relato negativo, tudo o que ela subiu até lá já compensa. Por isso, de certo modo, estou a arriscar um pouco mais do que aquilo que costumo arriscar quando adquiro no top 3 das ações. Bem, ainda assim, quero-te explicar que no FMO System mostra que poderá continuar a cair, é por isso que eu tracei mais níveis de suporte. Aqui no Simple Moving Average, deixa-me ver se já cruzou recentemente, mas não, ainda não cruzou recentemente, por isso ainda pode cair até aos 42.11, que é o nível de suporte seguinte, e depois só aqui mais um nível de suporte significativo, que é nos 30.37. Abaixo disso seria falling knife completa, a cair a pique sem qualquer rumo. Mas isto, eu penso que isso só aconteceria se houvesse aqui um risco da empresa pudesse falir, e eu não estou a ver aqui qualquer risco associado a isso. Pode haver aqui alguns receios dos investidores, ou mesmo inside sell, mas eu não vejo aqui outra razão para cair tanto. Ou seja, eu acho que agora, para mim, é uma empresa que está a um preço de desconto, e eu vou aproveitar esta oportunidade, porque desde os máximos teve aqui uma queda de aproximadamente, só para tu teres uma noção, 82% desde os máximos. Por isso, caso algum dia atinja os seus máximos, estamos aqui a falar de uma possível valorização de, mesmo que seja no longo prazo, de 466%. Por isso, eu acho que esta é uma empresa que vai continuar a ficar cá. Eu acho que no longo prazo poderá talvez atingir estes valores, mesmo que não atinja, só se atingir, nem que seja por metade, ou atinja só o SMMA, que já é nos 110, já é uma grande valorização que eu acho que vale a pena correr este risco. Mas eu estou a dizer que é para o meu perfil, ok?
pode não ser para o teu perfil, por isso deves fazer sempre o teu próprio estudo. Agora, como eu disse, vai ser dia 1 de novembro, vai ser depois do mercado fechar, que vai ser o relato dos ganhos. Eu vou entrar antes do mercado abrir, por isso, quando o vídeo sair, já vais ver se foi positivo ou negativo e vais saber que no meu portfólio se refletiu negativamente ou positivamente. Mas pronto, mesmo que seja positivo e adquiras um preço superior, já sabes, não desanimes, porque isso pode significar que as projeções poderão ser superiores e então começar a valorizar a partir dali para longo prazo. Talvez, essa é uma possibilidade. Pronto, em termos de Finbox, eles não conseguem calcular o valor justo. Eles têm estado a oscilar tanto estes resultados que são demasiado enviesados para conseguirem calcular, e se colocarmos aqui View Model, vamos ver que existe uma possível valorização de 150%, o que para eles não é possível, por isso dizem que está totalmente enviesado e por isso eu vou clicar X para apagar este separador. Assim sendo, temos que escolher os modelos que eles consideram que poderão ser mais indicados. Por exemplo, não podemos mudar isto para 10 anos, porque assim eles já vão colocar aqui uma cruzinha, e assim sendo é o Discounted Cash Flow dizendo o EBITDA Exit, por isso uma possível valorização de 70%, e também o Revenue Exit com uma possível valorização de 82,80%. Agora, estes é claro que são importantes, mas eu ainda dou mais ponderação a este, que é utilizando os multiples com base no Price to Earnings per Share, que é uma possível valorização de 45,20%. Ok, não é nada mau, mas se formos ver o Simple Wall Street, temos uma possível valorização de 48,80%, aproximadamente 50%, e se formos ver quais são os riscos gerais, eles pelo menos aqui não apontam nenhum, o que é muito bom. Aliás, eu não cheguei a ver aqui só algo que poderia ser importante, que é relativamente ao Inside Sell, por isso deixa-me só ver o que é que eles dizem aqui em termos de Inside Sell, porque pode haver aqui vendas por parte dos insiders que pode ser relevante, mas não, diz aqui apenas que houve compras entre 6 a 9 meses, que é um aspecto positivo, por isso não houve aqui vendas por parte dos insiders, pelo menos que eles mostrem aqui. Pronto, em parte do estado financeiro da empresa, aqui falando dos ativos de curto e longo prazo, vemos que são sempre superiores aos seus passivos de curto e longo prazo. E também, pronto, é claro que está aqui uma diferença que é significativa e eles até estão a conseguir diminuir ligeiramente, mas antes estava muito melhor. Eles de um debt to equity de 0%, o que era fantástico, começaram a aumentar e também reflete no seu preço atual, para um debt to equity que antes era de 53,7, que agora está, pronto, é praticamente nisso, por isso eles estão praticamente no máximo que tiveram até agora, que é de volta dos 53. Espero que não continue a aumentar, pelo menos aqui já começa a haver uma divergência e não convergência, por isso talvez consigam diminuir o seu endividamento e continuar a aumentar os seus capitais próprios, que isso seria o ideal, e depois iria refletir no preço. Pronto, em termos de Coifin, temos aqui um retorno potencial de 55,56%, e relativamente ao Wall Street Sun, este site eu só quero te mostrar apenas para due diligence que eles fazem, que às vezes é muito bom. Relativamente aos contratos que foram abertos, temos aqui bastantes puts que foram abertos anteriormente, ou seja, conseguimos ver em setembro e até perto de outubro algumas quedas que houveram com base nestes contratos que foram abertos para queda, mas já estamos a conseguir ver agora recentemente alguns contratos para compra, ou seja, as calls, que poderão ter aqui um impacto positivo. No entanto, eu quero também avisar que as calls mais recentes têm aqui uma data de expiração de 3 dias, por isso ainda é antes do relato, ou seja, quem abriu esta posição foi de forma a que consiga não correr o risco do relato ser negativo e depois, pronto, ter aqui uma queda e ter um grande prejuízo. Por isso esta pessoa, este investidor, está a tentar sair de uma forma segura, porque em termos de volume, o rácio de volume e open interest é bastante alto. Pronto, este é o meu estudo para a PayPal. Eu acho que é que tem mais potencial para este mês, pelo menos de todas aquelas que eu vi, e é aquela que eu tenciono de comprar. Eu posso já comprar de seguida, posso já fazer a compra agora, porque entre as outras que eu vi que vou-te mostrar neste vídeo, eu penso que é que faça mais sentido. No meu portfólio eu já adquiri uma vez, já há algum tempo atrás, e neste momento está a 28,20, praticamente 30% de prejuízo. Por isso é uma das minhas piores posições, sem dúvida, mas se eu estou a reforçar é porque eu acredito no seu potencial e que faz sentido adquirir, porque pode valorizar bastante no longo prazo. Para o risco, para mim, mais que compensa. Pronto, de qualquer forma, o que eu adquiro é aproximadamente 300 euros mensalmente aqui no top 3 das ações. Está aqui stock, atenção para confirmar, é mesmo stock, não é stock CFD, porque se eu clicar aqui isto muda para stock CFD, estás a ver? Tens de ter a certeza que é stock. Se tu fores ao canto superior esquerdo, vês também aqui PayPal,
PYPL, que está aqui PayPal, veja aqui o CFD e aqui o stock. Eu acho que houve um comentário recente a perguntar porque é que eu adquiro as ações americanas e não europeias, é porque, repara, no PayPal só tenho aqui a opção da americana, percebes? Por isso eu estou sujeito à conversão, quer queira, quer não. Pronto, arrastar, está feito, e agora nova ordem, por isso clica aqui nova ordem, e agora eu quero não 4 ações, 5 ações, 6, pronto, eu acho que vou adquirir as 6 ações, por isso podes ver que anteriormente, quando eu comprei 300 euros de PayPal, só me deu 4 ações, agora consigo comprar 2 a mais, porque se virmos em euros, são aproximadamente 307 euros e 57 cêntimos, passa aqui por um pouco, mas para ter as ações reais, que eu acho que é muito melhor do que ter as ações fracionadas. É claro que não há problema em ter as ações fracionadas, apesar de ser um derivado e não serem totalmente tuas, mas se for possível, então adquirir sempre as ações inteiras para serem mesmo nossas, para sermos os legítimos donos. Pronto, volume 6, comprar, e está feito, ou seja, tenho aqui um saldo, um lucro de 994, passei para 991, por causa da taxa de conversão, tal como podes ver aqui. Por isso tenho uma posição com um prejuízo de 28%, outra de, agora que abri, menos 1%, que é a taxa de conversão tanto na compra como na venda, ou seja, 0.5 mais 0.5 dá os tais 1%, e a média dá aqui os 14.15% de prejuízo. Está tudo bem. Pronto, está a compra feita, isto totaliza 10 ações. Agora eu quero-te mostrar o top 2, por isso não saias já daí. Eu sei que já fiz a minha compra e a minha aquisição, mas se calhar para o teu perfil pode fazer mais sentido algumas das ações que eu vou mencionar neste top 3. Por isso o meu top 2 é aqui a Disney, que também já foi falada no top 3 anterior. A Disney, diferentemente da PayPal, já está a mostrar aqui alguma reversão, ou seja, ela já está no nível de suporte que mostra que este intervalo é aquele em que parece não descer abaixo, e que talvez, se romper este nível de suporte 85.48, talvez consiga então começar a subir a partir daqui. A Disney, temos de dar os parabéns, não é? Faz 100 anos, e desde os seus máximos históricos teve aqui uma queda de aproximadamente 60%, o que é uma queda significativa, e podemos ver isto como uma possível oportunidade caso algum dia atinja os máximos, porque até os máximos temos aqui uma possível valorização de 139.58%. Repara bem a diferença que é esta possível valorização e a valorização que nós vimos no PayPal. No entanto, são empresas diferentes, ações diferentes, e tens de ter isto em atenção. Por isso, também é uma empresa estável. Podes ver que, maioritariamente, quando toca no SMMA, sobe, exceto na altura da pior altura do Covid-19. Tal como pudeste ver, teve aqui este suporte, foi traçado anteriormente, e que pelos vistos está a ganhar suporte exatamente no mesmo sítio. Teve esta subida toda, depois rompeu o SMMA, e assim que não cumpriu, ou seja, que não ganhou suporte no SMMA, foi sempre a cair. Por isso, é por isso que eu gosto tanto do SMMA. Assim que se rompe o SMMA, pode continuar a cair muito mais, e foi o que aconteceu no caso da Disney. Pronto, FMO System já mostra aqui alguns sinais de inversão. No Simple Moving Average, deixa-me lá ver, cruzou recentemente, atenção que cruzou recentemente, por isso talvez possa inverter a partir daqui, essa é uma possibilidade. O que eu gostaria mesmo de ver é o Exponential Moving Average a cruzar, e se estas duas linhas roxas se cruzassem, então aí sim teria a confirmação que iria começar a subir a partir daqui, o que era ótimo para quem quer lucrar com a Disney. Atenção que eu também tenho posições da Disney, adquiri 2 vezes a Disney, por isso também seria muito bom para mim caso a Disney subisse a partir daqui. A Disney, o relato dos ganhos, atenção que não é à toa que eu estou a mencionar a Disney, é porque o seu relato dos ganhos também é em novembro, e estamos a falar em 8 de novembro, por isso é uma das empresas que tem mais pessoas a ver neste dia, para além da AMC. E só para confirmação, exato, é aqui dia 8 de novembro. Então, depois do mercado fechar, irá sair os resultados. Agora, utilizando aqui o Finbox, utilizando o DCF, temos uma possível valorização de 36,60%, e se utilizarmos nos últimos 5 anos, ou seja, aqui foi nos últimos 10, aqui nos últimos 5, temos praticamente a mesma valorização, ok? Tendo com base estas duas. Por isso, é uma empresa com números estáveis, ou seja, o seu potencial de crescimento não é muito superior. Conseguimos ver que, se isto for uma oportunidade, é apenas para value e não growth, e por isso é uma questão de ver se para o nosso perfil faz sentido ou não. Depois, em termos de multiples, utilizando o price to earnings per share, temos uma possível valorização de apenas 9,10%, isto comparativamente a outras empresas, e aqui no Simple Wall Street temos apenas uma possível valorização de 12%. Pronto, aspectos negativos, não há muitos que deva salientar, talvez uma rubrica ou outra que mostra
talvez vendas superiores, ou seja, muito superiores ao normal, ou seja, anomalias que conseguimos encontrar nas suas rúbricas. Ainda por cima, se formos ver as notas, que é cansativo, mas se formos ver, podemos ver que existe pelo menos uma anomalia. Mas relativamente aos ativos e passivos, conseguimos ver que os ativos de curto prazo são ligeiramente superiores aos passivos de curto prazo, mas os ativos de longo prazo já são bastante superiores aos passivos de longo prazo. E podemos ver que existe aqui uma divergência, ou seja, estão a aumentar gradualmente ou seja, esta margem entre os capitais próprios e o endividamento. Por isso, o debt to equity, à medida que vamos ver ao longo dos meses e anos, vemos que está cada vez inferior. Pelo menos a partir daqui, que era de 60%, 65%, e foi diminuindo 56%, 50%, 44%, 42%, que é o que está mais ou menos atualmente. Deixa-me só verificar, que eu não verifiquei no Yahoo Finance e é importante, por isso vou aqui no total debt to equity, 42,54%. Pronto, era aproximadamente isso, não era? Por isso, se eu vou voltar aqui, consigo ver que é exato 42,50%. Ok, bate tudo certo, era só para verificar. Pronto, depois no Coifin temos um retorno potencial de 26,52%, o que não é grande coisa, mas não é nada mau. E depois aqui no Alt Street, já sabes, eu só quero ver aqui na parte de due diligence e podemos ver que no PayPal passam muitos mais critérios do que passa aqui na Disney. Pronto, e depois, se formos ver em termos de calls e puts, vemos que houveram bastantes calls a ser abertas, mas mais recentemente há aqui algumas puts, por isso devemos ter cuidado com isto, porque pode ter aqui alguma queda neste curto espaço de tempo. Por isso, se formos ver aqui o gráfico, talvez eu tracei aqui este intervalo, ou seja, este aqui é um intervalo para o qual ela está sempre a ganhar suporte e a resistir. Por isso, isto é bom para swing traders com grandes volumes que gostam de aproveitar destes padrões, mas isto praticamente significa uma estagnação. Por isso, estagnação nestes valores até algo acontecer, que provavelmente vai ser o relato dos ganhos quando sair, e se for algo significativo, então irá mostrar que irá romper, seja para o lado negativo a romper o nível de suporte, ou então para o lado positivo a romper o nível de resistência. Pronto, e qual é que é o top 3? O top 3, e o último que eu quero falar, é relativamente à Texas Instrument. Por isso, eu tenho visto que é uma empresa bastante estável. Esta empresa foi sugerida por vocês, eu é que vi que poderia ter potencial e por isso queria mencionar, mas não é de todo uma boa adquisição para agora, ou seja, é bom para colocar na watchlist, mas para adquirir agora, eu não acho que seja a melhor escolha de todas. Porquê? Porque o FM System, para já, mostra só sinais negativos que pode continuar a cair, e também ela tem sido totalmente estável e agora está a romper totalmente o SMMA, por isso pode ir até este nível de suporte, que eu vou-te mostrar aqui com uma linha horizontal, está aqui, e até cair até este nível de suporte temos um possível prejuízo de 10%, por isso eu não adquiria, apenas colocava na watchlist, porque pode ser uma possível boa oportunidade caso alguém pretenda adquirir para value, porque em termos de growth não vejo aqui grande potencial, mas value pode ter aqui algum. Pronto, aqui no Seeking Alpha podemos ver que tem um dividend yield de 3,55%, por isso sim, seria uma empresa mais indicada a ver nos dividendos do mês e não no top 3, mas mesmo assim não queria descartar, porque tem sido, na minha perspectiva, uma empresa sólida. Acho que vale a pena pelo menos colocar na watchlist. De qualquer forma, eu queria apresentar-te aqui mais alguns pontos utilizando as ferramentas do Seeking Alpha. Mesmo em Valuation ou Growth, há aqui vários rácios que eu ainda não expliquei, e também há várias ferramentas dentro desta plataforma que eu tenho que ensinar, porque se eu for agora explicar, muitas pessoas vão ficar perdidas e confusas do que é que elas significam, o que é que poderão fazer com as mesmas, e por isso o que eu posso fazer é, no início de novembro, fazer um vídeo dedicado para tu aprenderes, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento, todas as ferramentas que são mais relevantes dentro desta plataforma, e também, atenção, que eu utilizo o Premium, por isso há várias ferramentas que no plano gratuito não temos, mas mesmo assim eu vou explicar nos dois, porque realmente quando estamos a fazer um estudo de uma certa empresa, podemos fazer escolhas muito mais eficientes se tivermos, ferramentas mais úteis ao nosso dispor. Por isso sim, eu vou fazer um vídeo no início de novembro, também vou contactar o Seeking Alpha para entender se os meus seguidores podem ter algum desconto caso tenham interesse no plano premium, mas mesmo assim eu tenciono e faço questão de ensinar para o plano gratuito,
para então, pronto, conseguimos ter acesso ao maior número de ferramentas mesmo dentro do plano gratuito. De qualquer modo, ainda dentro desta empresa, temos uma possível valorização utilizando o DCF Gordon Growth Easy de 6,60%, aqui utilizando os múltiplos do Price to Earnings per Share, temos de 17,30%, o que não é muito relevante, mas já disse, não é para adquirir, mas sim colocar esta empresa na watchlist. No Simple Wall Street acreditam que está a cerca de 38% subvalorizado, e aqui dentro do Debt to Equity é claro que tiveram já de 90%, por isso é bom o facto de terem diminuído o Debt to Equity. Mas um aspecto que eu vejo negativo é que, ok, eles diminuíram, mas à medida que foram aumentando os capitais próprios não conseguiram então diminuir o seu endividamento e continuaram também a aumentá-lo. Por isso, isto diria que é o aspecto mais negativo, mas nós já vimos aqui no gráfico que é uma empresa estável, apenas está a começar a ter esta queda e por isso pode ser num futuro, não agora, uma boa oportunidade. É uma questão de colocares na watchlist e fazeres o teu próprio estudo. Por isso, eu espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi e puderes colocar um gosto para apoiar, eu agradeço e até uma próxima.